salvar, transformar e libertar? Jesus Cristo. Aquele que deve ser adorado, aquele que um dia até o diabo e os anjos do mal vão se prostrar e vão adorar. Mas só que ali é tarde demais. Então nós temos que nos prostrar diante de Jesus a cada dia. O que eles estão negando? O único Senhor, Salvador Jesus Cristo, tripudiando sobre o sangue dele e desprezando sua expiação. As pessoas estão lá fora, às vezes dentro da igreja, pisando sobre Jesus, pisando sobre o sangue dele e a expiação que ele faz do santuário celestial. Jesus não morreu por uma placa, Jesus não morreu por um grupo de pessoas. Jesus, o sangue dele, o sacrifício dele foi pela humanidade toda, os bilhões, os milhões de pessoas que existem no mundo. O sangue dele é suficiente para salvar todo mundo, mas muitos não querem. Vi os justos coroados de glória e honra, e os ímpios banidos da sua presença, destruídos pelo fogo. Uns vão ser coroados por Jesus, pelas suas próprias mãos, e outros vão ser destruídos pelo fogo. Qual vai ser a tua decisão? Qual vai ser a minha decisão? Salvação e vida eterna é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Nós que transmitimos, e nós que temos a oportunidade de viver também. Por meio das bênçãos e honras que concedeu a Enoque, o Senhor ensinou aqui uma lição de maior importância. Vamos ver a lição que ele ensinou. Serão recompensados todos que pela fé confiarem no sacrifício prometido e fielmente obedecer os mandamentos de Deus. Uns debocham da palavra, escarnecem os servos de Deus, da palavra de Deus, um dia vão morrer no fogo eterno, e outros vão receber a salvação e a vida eterna. Duas classes são aqui, outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo. Qual é as duas classes que vão ter até o final, gente? Isto, os justos e os ímpios, os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembrará dos justos que o temem em consideração ao seu amado Filho. Ele os estimará e honrará, dando-os a vida eterna, mas os ímpios destruirá. Muitos querem a vida eterna. Eu acho que todos querem a vida eterna. Só que alguns querem a vida eterna, mas querem beber, querem fumar, querem adulterar, querem fazer de Deus do seu jeito. Não é assim. Para nós termos a vida eterna, precisamos estar em Cristo, nos entregarmos a Ele e pedir a sua transformação. Gênesis 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si, se nós andarmos com Deus aqui, um dia Deus vai levar-nos para morar no céu mil anos, e depois para essa terra renovada e transformada pelo poder de Deus. Enoque foi um exemplo dos fiéis de seu tempo. Aprenderam que, embora tivesse corrupção e pecado, mesmo assim poderia ser transformado por Deus. Se na época dele havia corrupção, ele foi revestido do poder de Deus, nós podemos ser revestidos pelo poder de Deus, pela comunhão, pela entrega. Basta obedecer. Se obedecermos ao Senhor e tivermos fé no Redentor prometido, seremos aceitos por Deus e finalmente exaltados ao seu trono celestial. Enoque, separando-se do mundo, dedicou muito tempo ao quê? Estou perguntando de novo. Oração e comunhão com Deus. Essa é a tônica da mensagem. Nós precisamos dedicar mais tempo à oração e à comunhão com Deus. Representa o leal povo de Deus que nos últimos dias hão de se separar do mundo. A injustiça deve prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Os seres humanos se dedicarão a toda a imaginação de seu corrupto coração, impondo sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos céus. O povo de Deus vai se separar das práticas injustas dos que rodeiam e procurar a pureza de pensamentos e a santa conformidade com a vontade de Deus, até que a imagem de Deus seja refletida neles. Deus quer refletir sua imagem sobre nós. Como Enoque, estão se preparando para a transladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir, advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e aos costumes dos descrentes.
mas se condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a transladação de todos os justos vivos da terra, antes da segunda vinda e antes da destruição pelo fogo. Os justos serão glorificados na presença daqueles que odiaram a sua leal obediência e aos justos mandamentos de Deus. Enoque instruiu sua família a respeito do dilúvio. Matusalém, o filho de Enoque, ouviu a pregação de seu neto Noé. Fielmente, os habitantes do velho mundo, que um dilúvio seria destruído sobre a terra e sobre as águas. Matusalém e seus filhos e netos viveram nesse tempo. E eles ajudaram, mas eles vieram a morrer antes. Pode colocar para nós, vamos concluir já. O que nós temos que fazer hoje antes da volta de Jesus? Qual é o antídoto que Enoque usou? Comunhão e oração. Relacionamento com Deus, pela oração direta e particular. Leitura da palavra de Deus, separação das coisas, práticas e costumes do mundo. Como podemos agradar a Deus? Como fazer a vontade de Deus? Nós precisamos compartilhar a fé de Deus também. O segredo de Enoque, o antídoto é andar com Deus a todo tempo, em qualquer lugar, pelo pensamento. O último trabalho que eu fiz no evangelismo foi aqui em Canoas, ao qual, pelo poder de Deus, foram batizadas 27 pessoas. Amém? E eu quero contar o testemunho só de 2 casos. O primeiro era o Setembrino. O Setembrino, ele havia sido adventista, se desviou, estava indo na igreja, 10 anos, 15 anos, mas não batizava de novo. O pastor me deu essa missão, e eu fui com oração várias tardes, orando, comendo, orando, e disse: eu só quero ser batizado se for num rio ou numa piscina. Resumo da história: numa sexta-feira, nós fomos na quinta-feira antes da noite numa piscina que estava suja, limpamos aquela piscina, limpamos a quinta de noite, sexta de manhã, e Deus nos deu uma piscina mais bonita ainda, e mais limpa. E na sexta-feira, antes daqueles outros batismos, o Setembrino pôde ser batizado e teve o seu nome novamente escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? E o último testemunho é esse: o Jorge foi adventista e primeiro diácono da igreja por 20 anos. A sua esposa morreu com câncer e ele se afastou de Jesus durante 2 anos. Começou a comer carne de porco, começou a trabalhar no sábado mesmo sem precisar, porque ele é aposentado e faz corte de grama. E pior que isso, com 77 anos de idade, ele se juntou com uma prostituta, usava droga. Com 33 anos, abandonou Deus. E Deus me enviou nesse momento. Eu comecei a orar com ele e lutar com ele, usado por Deus. Eu ia lá um dia, no outro dia a prostituta ia. Eu levava a mensagem de Deus, eu levava as coisas do mal, que foi aquela luta de 45 dias. Mas Jesus libertou ele abandonou ela, e ele foi preparado para, junto com mais 3 amigos meus alunos, Juliano e José, entrar no tanque batismal. E quando ele entrou no tanque batismal, Satanás ainda fez mais uma tentativa no final. Quando ele entrou no tanque batismal, tinha 500 pessoas no ginásio, na escola adventista. Ele pegou a mão do pastor, sem querer, mas o amigo estava ali, ele machucou a mão do pastor. E o braço do pastor, o pastor Rony, já inchou na hora e levantou. E o pastor disse: Jesaías, eu perdi a força, estou com dor, não vou conseguir batizar. Ele disse: não tem problema, fica aí dentro do tanque. Eu fui por fora do tanque, uma caixa d'água, peguei também a mão dos candidatos, começar o Jorge, e botei a mão por fora, tu batiza aí de dentro eu batizei por fora, vamos batizar. E ajudei ele, batizamos todos eles. O Jorge se entregou a Jesus, amém? Porque eu tinha dito para o Jorge: essa maldição que tu está ainda, essa escravidão demoníaca, ela vai ser destruída quando tu entrar no tanque batismal, amém? E se entregar a Jesus. Jesus quer que nós oremos, que nós busquemos comunhão com Cristo, para, como servo de Deus, ir atrás de outras pessoas que precisam de salvação eterna, amém? Quantos nessa manhã gostariam de mais uma vez dizer: Senhor Jesus, eu quero orar mais a palavra, eu quero ser revestido do teu poder, amém? A Kátia agora vai louvar a Deus. Pode vir, Senhor. Tantos são teus afazeres que te esqueces de
Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontraste com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procuraste se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. É real o teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador.